Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a ministra Carmen Lúcia, que entregou a ditadura do Xandão, hein? A Carmen Lúcia disse aqui, ó, nunca soube de um tirano anunciar ser contra a democracia, porque a democracia é o governo do povo. Eles são a favor do governo sem o povo. Ou seja, você está falando do Xandão, né, Carmen Lúcia? É, o Xandão é exatamente isso daí. O mais engraçado é que vocês vão ver que o Xandão fica sem jeito, ele percebe que ela falou de um jeito assim que, né, pegou ele, nessa história aí, né? E depois ela critica o populismo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Carmen Lúcia. O populismo são os políticos que têm um grande apelo popular, né, que o povo apoia, né? Então, o que você está dizendo é que o Bolsonaro não é golpista, porque, né, ele é a favor da democracia com o povo, ele está do lado do povo. Quem é a democracia sem povo no Brasil é a elite aristocrática, socialista, esquerdista que está lá, que vocês fazem parte, que vocês estão fingindo que estão, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia no Brasil, e não estão fazendo nada disso, estão, ao contrário, fazendo uma ditadura, perseguindo a oposição covardemente. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que isso daqui é porque ela estava meio desorientada, porque antes disso teve uma parada que o Dino chamou ela de velha, né? E ela podia ter respondido muito melhor, eu acho que ela ficou sem jeito. Carmen Lúcia já tá meio que passando da época, é a próxima que sai, eu acho, né? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Povo, Moqueca é Capixaba, o resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico que ela falou essa frase no intuito de criticar o Bolsonaro, de criticar o bolsonarismo, não porque ele diz que é a favor da democracia, mas é lógico, todo tirano diz que é a favor da democracia, e é verdade, é o que eu falo para você, né? O que diferencia Cuba dos Estados Unidos, né? Porque Cuba diz que é democracia também, os Estados Unidos também diz que é democracia. Como é que você sabe que um é democracia e o outro não é democracia? O que distingue tipicamente uma democracia de uma não democracia não é o governo dizer que é democrático. Isso todos dizem que é democrático. A Coreia do Norte diz que é a República Popular Democrática da Coreia do Norte. É uma democracia, né? O que distingue um do outro? É justamente a liberdade, principalmente a liberdade de criticar o governo. Em Cuba você pode criticar o governo? Não, você vai preso. Na Rússia você pode criticar o governo? Não, 15 anos de cadeia. No Brasil você pode criticar o governo? Não, 17 anos de cadeia se você criticar o governo. Ou seja, isso é uma ditadura, né? Não é falar que é democracia. Quando o Xandão fala que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, ele é um ditador. O que ele está fazendo é perseguindo a oposição. Ele está explicitamente perseguindo a oposição. E isso não é coisa de democracia, isso é coisa de ditadura, né? Olha só o que ela falou aqui. Repara, presta atenção na cara do Xandão, porque o Xandão fica incomodado. O Xandão percebeu. Meio que foi um recado para ele. Olha só, a democracia tem que ter o povo. Se não tem o povo, não é democracia, Xandão. Cadê o seu povo? O Xandão não pode nem ir na rua. Se for na rua, leva o ovo na cabeça. Nunca soube na história do mais louco tirano resolver que anunciaria que era contra a democracia. Desde sempre. Falam tanto que não é covarde. O Alexandre de Moraes ainda fala assim, não, ele quer consertar a democracia. É tipo você, né, Xandão? Você está querendo consertar a democracia, não é isso? É, eu tô sabendo, né? Ele está incomodado lá. Eles são a favor da democracia sem povo. E aí é que não dá certo, porque a democracia é o governo do povo. Então, esse tipo de populismo... Até aqui que ela falou, né? A democracia é o governo do povo, então tem que ter o povo, né? Aí ela começa a reclamar do populismo. Então, peraí, mas o populismo não é justamente você ter o apelo popular, não é você ter o povo do seu lado? Olha só ela falando aqui. Esse tipo de populismo, como Vossa Excelência denuncia, ele se repete, só que agora com efeitos exponencialmente mais graves. Porque ele usa dessas redes digitais e consegue uma quase que conversão a um discurso ainda que inexistente, fraudulento ou mentiroso. Ué, um discurso inexistente, fraudulento. Você não acabou de falar que democracia é quando tem o povo junto? E se o povo está aderindo a esse discurso, a esse argumento, ué, não é isso que o povo quer? Como é que é essa democracia, então, Carmen Lúcia? Que quando você não gosta do argumento, o argumento não é válido, é inválido. Então isso aí não vale. Mas só vale quando é do seu lado, só vale quando o povo está apoiando o seu lado, né? Repara como é que ela própria se contradiz. E o próprio Alexandre de Moraes fica meio incomodado ali, porque ele vê que ela está indo para um caminho que, pô, caramba, peraí, Carmen Lúcia, tu tá atrapalhando a gente aqui, porra. Aí tá dizendo que a gente tá, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Não pode dizer que democracia tem esse negócio de povo, porque senão atrapalha, pô. O povo quer o Bolsonaro, o povo quer a anistia. A gente tá aqui justamente ao contrário, a gente quer prender todo mundo, porque senão a gente perde a eleição, pô. É chato pra caralho, né?
Enfim, a Carmen Lúcia, no final das contas, entregou a parada, entregou o Alexandre de Moraes, que ele é o tirano nessa história, evidentemente. Eles não têm povo nenhum apoiando esse pessoal, são criticados o tempo todo. Outro dia o Gilmar Mendes estava dizendo, não porque o STF é muito criticado por causa das redes sociais e coisa e tal. Não, meu amigo, o STF é criticado porque está fazendo merda pra caralho. As redes sociais estão permitindo que o povo veja o que o STF está fazendo e perceba o quão merda é o que o STF está fazendo, né? Esse pessoal, meu amigo, eu vou te falar um negócio, eles não perceberam ainda a consequência política do que eles estão fazendo, o quanto que eles estão ajudando a direita no final das contas, né? Agora, toda essa lambança que a Carmen Lúcia fez aqui pode ter originado de ela tá atrapalhada por uma outra coisa. Olha só essa interação que teve antes entre a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Flávio Dino, vocês lembram, é aquele cara que não gosta de ser chamado de gordola nem de ladrão. É o ladrão gordola que não gosta de ser chamado de gordola, nem gosta de ser chamado de ladrão, né? Então tá aqui, ó. Ministro do STF, Flávio Dino, referiu-se à ministra Carmen Lúcia como a mais antiga entre os presentes. Ou seja, chamou ela de velha, né? Mas olha só, é verdade. Aí ela corrigiu, ela falou, não, ela reagiu imediatamente ao comentário, dizendo que eu queria fazer uma observação, se Vossa Excelência me permitem, é a mais antiga entre os presentes, ou seja, não sou mais antiga, sou a que está mais tempo no tribunal. Ou seja, ela é a que está mais tempo no tribunal. Isso tem o nome de antiguidade, tá? Isso na justiça é assim, nas Forças Armadas é assim também. Chama-se antiguidade quando você está mais tempo no lugar. Não é necessariamente a sua idade, é o quanto tempo que você tem de serviço no final das contas. Geralmente anda uma coisa parecida com a outra, porque, né, por exemplo, nas Forças Armadas, a pessoa que tem mais idade tende a ser a que está mais tempo na caserna também, mas não é exatamente a mesma coisa, não. O que conta é o tempo que você está na caserna, o tempo que você está como militar, né? E da mesma forma, no STF conta, ou na Justiça de forma geral, conta o tempo que você é juiz para promoções, para todo o processo que tem lá. A antiguidade é nesse sentido, né? Mas é lógico, mulher nenhuma gosta de ser chamada de velha, né? Então a Carmen Lúcia meio que se sentiu ali, não, não sou mais antiga, sou que está mais tempo no tribunal, né? Pô, a Carmen Lúcia poderia ter respondido melhor isso daqui, né? Poderia ter falado, não, o Flávio Dino, que é o maior ministro desse tribunal, né? Porque ele não gosta de ser chamado de gordola, né? Então não pode chamar ele de gordola, mas ele é gordola, porra, gordo pra caralho, né? Então, ou seja, ela podia falar, não, o maior ministro desse tribunal, o Flávio Dino é o maior ministro. Não, eu estava querendo dizer em termos de importância, em termos de capacidade, conhecimento, seu Flávio Dino. Não, não falei que o senhor é gordola, não. Né? O Flávio Dino é o ministro que mais tira coisas positivas da sociedade, né? É o que mais rouba, né? O Flávio Dino é o ladrão do STF, né? E é o que mais tira coisas positivas, gera coisas positivas para a sociedade, né? Ele tirando o dinheiro da sociedade para o bolso dele, né? Podia ter usado um negócio desse tipo, né? Já que ele chamou ela de velha, dizendo que era antiga, né? Ela podia ter usado também uma resposta desse tipo. Acho que ela não respondeu muito bem, aí ficou chateada, acabou se enrolando nessa hora aqui e dando munição pro outro lado, porque o que ela falou aqui, né, abertamente é estranho aqui, ó. O pessoal nem comenta muito aqui, ó. Eu nunca soube na história do louco tirano que anunciaria que era contra a democracia. São a favor da democracia sem o povo. O problema é que o Bolsonaro tem o povo do lado dele. Esse é o problema de vocês, né? Se o Bolsonaro não tivesse o povo do lado dele, vocês não estavam nem aí. Mas como o Bolsonaro tem o povo do lado dele, vai eleger o candidato dele em 2026, ou vai eleger o próprio Bolsonaro, é o que eu espero ainda, aí que é o problema de vocês com essa história toda, não é mesmo? Aqui, ó, aí não dá, porque a democracia é o governo do povo. Exatamente. Cadê o povo do lado de vocês, Carmen Lúcia? Cadê o povo do lado do Alexandre de Moraes? Cadê o povo do lado desses juizecos de merda do STF? Aí ela vem aqui, ó, esse tipo de populismo se repete com efeito... Peraí. Populismo não é justamente você ter apoio popular, você não ter pautas que agradam ao povo? Então é exatamente a democracia, pô. Democracia é isso daí, você quer ter apoio ao povo, né? Ah, mas na visão dela isso é inválido, porque são mentiras e não sei o que lá, um discurso inexistente, fraudulento, mentiroso. Uai, que história é essa? Não, repara como é que ela se contradisse, na verdade. Ela diz que democracia quando tem o povo, não, mas o Bolsonaro quando tem o povo tá errado. O Bolsonaro não pode, o argumento dele não vale, é inválido porque ele não pode. Pois é assim que tá os nossos, entre aspas, salvadores da, entre aspas, democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.